Sejam muito bem-vindos à Primeira Igreja Batista de Irajá e que vocês possam retornar tantas vezes quanto vocês desejarem. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe vocês. Nós vamos começar a nossa celebração dessa noite. Hoje está um pouquinho atrasado, mas nós vamos começar agora. E eu queria convidar você a se distanciar do seu Facebook, né? Do Message, do seu WhatsApp. Com certeza Deus não vai mandar para você nenhuma mensagem hoje através do seu celular. Então eu queria convidar você, que você tivesse afinado com isso, né? E para quem vai assistir pelo YouTube, Deus abençoe você, onde quer que você esteja. Vamos orar nesse momento? Fecha teus olhos. Deus, muito obrigado pela oportunidade de nós estarmos juntos como igreja. Muito obrigado, ó Deus, porque Tu tens falado ao nosso coração. Tu tens nos sustentado com a Tua palavra, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor, porque Tu tens abençoado a nossa história. E Te pedimos que hoje, ó Deus, Tu traga cada servo Teu, cada serva que Te pertence, aqui também na Tua casa, para ouvir tudo que precisa ouvir. Nós desejamos com o nosso coração aberto, com o nosso pensamento voltado para Ti, ó Deus, sabendo que Tu vai estar por trás de toda a palavra que a Tua serva, a pastora Carla, vai dizer. Muito obrigado por Teu carinho, ó Deus. Muito obrigado por Teu amor. Nós queremos hoje ouvir tudo aqui como um gesto de adoração, porque precisamos conhecer mais. Precisamos estar mais capacitados, ó Deus, para amar todas as pessoas. Muito obrigado por isso, muito obrigado por Teu carinho. Nós oramos no nome de Jesus, Teu Filho amado, nosso Salvador. Amém. Vamos adorar o Senhor? gentilmente me atraiu e eu, sem palavras,
Impressionante é o teu amor, Senhor, que me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o teu amor, me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu amor. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado no seu abriu mão de sua glória, semelhante a um homem, se esvaziou, e assim mesmo se como filho obedeceu até a morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Esse é o nome nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade.
nome sobre todo nome, Jesus. Nome sobre todo nome. A gente vive por conta disso mesmo, porque existe um nome que é sobre todo nome. É um nome sobre todos os problemas que tem nome. Então tudo que a gente pode imaginar que pode acontecer de ruim no presente, no futuro, o nome de Jesus é a resposta, porque o nome dele é nome sobre todo nome. Tudo que pode ter acontecido no seu passado e que desencadeou uma postura sua na vida de hoje, o nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Eu queria convidar você, antes da gente poder dar continuidade, como fizemos na segunda-feira passada, se você tem algo que você precisa vencer, algo que você precisa extirpar da sua vida, algo que você precisa de uma atenção especial no nome de Jesus, eu queria chamar você para sair do seu lugar e vir à frente, porque nós vamos orar por você nessa noite. Sai do seu lugar, porque o Deus maravilhoso, abençoador, Ele tem um nome sobre todo nome, um nome que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Saia do seu lugar em nome do nome, o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Oh Deus, querido Pai, Senhor Deus e Pai, estão aqui os teus servos, tuas servas. Nós estamos diante de Ti, Senhor Deus, clamando e confessando diante do mundo espiritual que nós precisamos do Teu socorro. Nós precisamos nos achegar a Ti e dizer: ajuda-nos, Senhor, e abençoa as nossas ações, abençoa os nossos pensamentos, livra de algo que porventura esteja nos aprisionando, Deus. Às vezes pensamentos ruins, às vezes pensamentos desagradáveis, às vezes pensamentos que principalmente te entristecem, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti agora clamando e dizendo: nós precisamos da Tua ajuda, Senhor. Abençoa, Pai de amor, cada uma dessas pessoas, diante de tudo que elas estão confessando agora a Ti. Abençoa, Pai, dê libertação, encoraja, Deus, encoraja as pessoas a buscarem a Tua ajuda e o Teu benefício. Abençoa, Senhor Deus, com a cura. Abençoa, Senhor Deus, a vida deles. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe. Deus conceda a você o desejo do seu coração. Dá uma palavra boa para o seu irmão do lado. Que Deus te abençoe. Deus vai cuidar de você. Deus vai te trazer libertação. Deus vai te trazer amizade. Deus vai trazer bênção sem medida. Amém. Gente, você sabe que essa conferência é a conferência promovida pelo Celebrando a Vida. Celebrando a Vida, nós temos aqui de março até primeira semana de dezembro, semanalmente, de março a dezembro. E nós queremos muito sempre falar a respeito de cura mesmo. Cura de mágoas, cura de problemas especiais. Algumas pessoas no início acharam que nós éramos o Celebrando a Recuperação, como era chamado, era dedicado somente a pessoas que eram viciadas em drogas. Olha, eu acho que pelo Celebrando a Recuperação, apenas 1 ou 2% de pessoas que vieram estavam preocupadas com isso, pensando nisso. E eu perguntei ao Senhor: o que desejas, Senhor, para 2018? E o Senhor colocou no meu coração os assuntos que nós já temos abordados. Segunda-feira, pastor Geraldo Silva, falando sobre sexualidade. Foi uma bênção, a resposta de vocês foi abençoadora para mim. E hoje nós temos uma palavra sobre homossexualidade, mas eu vou escolher, como fiz na semana passada, chamar o pastor Meise, para ele apresentar a palestrante, pastora, e vai falar com você. Pastor Meise, por favor.
E então, depois disso, ele passará a palavra. Prestem muita atenção, porque Deus quer te instruir e capacitar você para enfrentar esse assunto. Meus irmãos, boa noite, graça e paz, tudo bem? Quero convidar aqui a pastora Carla Pinheiro. Carla é uma amiga. Sábado eu tive o privilégio de estar com ela numa igreja palestrando junto. Tem uma experiência muito vasta na área da homossexualidade, alguém que Deus tem usado para o Brasil como conferencista e como palestrante. Carla é pastora presidente da igreja Cairóis em Niterói, uma serva do Senhor, pregadora do evangelho, palestrante, enfim. Deus tem se valido da vida dela para abençoar a vida de muitas pessoas e também de muitas famílias. Então vou pedir que você estenda sua mão para cá. Aliás, antes da gente orar, cadê a Mariana? Mariana está ali, né? A Carla está acompanhada da sua discípula Mariana. Vai bater uma foto? Faz assim, Mariana. Isso, Deus te abençoe, querida. Então estenda a mão para cá, vamos orar. Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Nós colocamos a tua serva em tuas mãos. Te pedimos que tu uses como ferramenta afiada. Abençoa o falar da tua serva, mas abençoa também o nosso ouvir, para que nós possamos reter todo o conhecimento necessário, a fim de que sejamos instruídos, pois nós temos entendido que o que liberta o homem é o conhecimento da verdade. Toma a frente de tudo, toma cada expediente desta conferência, assim nós te daremos a honra, a glória e o louvor. Oramos no nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus, obrigada, pastor. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Que bom que vocês estão aqui, né? Queria agradecer a Deus pela vida do pastor Jorge, que me convidou junto com o pastor Meise. Na verdade, o pastor Meise me convidou. É um amigo muito querido, uma pessoa que eu tenho muita estima por ele e gosto de estar com ele, ministrar onde ele está ministrando, e Deus tem nos unido também dessa forma. Louvado seja Deus pela vida do pastor Jorge, né? Que diz que tem um amor, ele estava conversando comigo lá atrás, que ele tem um amor muito grande pelo que ele faz, né? E essa primeira conferência de celebrando a vida, né? Curando as feridas, né? É isso? Curando as feridas da alma. Então, eu vou estar falando aqui nessa noite, como foi combinado, né? Sobre a questão da homossexualidade. Estou tirando meus papéis aqui. É como o pastor Meise disse, eu sou pastora lá em Niterói. Eu tinha muita dificuldade, pastores, de ser pastora à frente, né, presidente de uma igreja, porque eu sempre fui missionária na área da sexualidade, mas há 12 anos eu sou pastora, fui ordenada pastora, e por conta de algumas questões na minha igreja, eu precisei assumir o ministério. Olha que interessante, né? Para aquele trabalho não terminar, e aquela obra foi de Deus. Eu não sou contra, né? Mas eu estou dizendo que Deus, Ele realmente nos surpreende. Fala para a pessoa que está do teu lado: Deus é Deus de surpresas. Deus te prepara para te colocar na posição que Ele quer. Amém, queridos? E é dessa forma. Então hoje, já há 10 anos, eu estou à frente da igreja, junto com mais um pastor, 2 presbíteros. Nós temos uma equipe muito boa, muito forte. Eu digo que o meu chamado é preparar líderes, né? A Mariana está aqui hoje, é uma discípula nossa lá da igreja, preparando ela também para começar a falar sobre sexualidade. Não só sou pastora lá, mas pela graça de Deus, eu também, há 16 anos, eu faço parte da diretoria do Êxodos Brasil. Alguém já ouviu falar Êxodos Brasil? Então, eu faço parte da diretoria. Por 10 anos, eu fui presidente da diretoria. Hoje, eu apenas estou como diretora do grupo, né? Do nosso grupo do Êxodos Brasil. E é uma bênção trabalhar nisso. O Êxodos Brasil é um ministério que fala e trabalha com sexualidade e homossexualidade há 16 anos no Brasil. Mas o Êxodos Brasil é uma filial, é como se fosse uma filial, ele é uma região do Êxodos Aliança Global, que fica no Canadá, em Toronto especificamente. Então Deus tem nos levado para muitos países fora do Brasil, também por conta disso, para fazer conferências, e no Brasil também. Então é um trabalho muito lindo, porque o Êxodos Internacional, que eu digo que é o Aliança Global, ele foi fundado internacionalmente há 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, queridos, Deus levantou homens e mulheres para falar de sexualidade dentro das igrejas.
falar de homossexualidade dentro das igrejas. E eu vou te dizer uma coisa, para você, não foi fácil no início aqui no Brasil, há 16 anos. Eu brinco que antes a minha agenda era uma vez por mês, eu tinha um convite de uma igreja para ministrar. Hoje é uma loucura, não só eu, como nossa diretoria, para você fechar é muito complicado, porque graças a Deus as igrejas estão pedindo que nós vá falar lá. Você não acha que é importante falarmos daquilo que Paulo fala na Bíblia? Porque tudo que nós falamos, querido, está escrito na palavra de Deus. Aqui não tem nenhuma palavra que não seja minha, que seja minha, aliás. São palavras que Deus já falou há muito tempo com os seus apóstolos, próprio Filho Jesus. Então Deus está falando dessas coisas. Rapidamente, o pastor falou que eu vou ministrar muitos assuntos, mas presta atenção, é muito longo falar de homossexualidade, né? Falar causas, construção dela, processo de saída, coisas parecidas, não é em 1h15, por mais abençoado que eu tenha recebido esse tempo, não dá. E eu quero te dizer, não é uma receita de bolo, muitas coisas que eu vou falar a respeito da construção da homossexualidade. Muitos vão dizer, engraçado, pastora, eu passei por isso, eu vivi isso, mas eu não fui para o caminho da homossexualidade. Sim, porque não é uma receita de bolo. Cada pessoa vê a vida de uma forma, cada pessoa reage à própria história de uma forma. Nós não somos iguais. Deus nos criou diferentes, graças a Deus, amém, queridos? Porque é dessa forma que temos que entender, porque é o Senhor Jesus na nossa vida que nos dá coragem, por conta do sangue do Cordeiro é que nós estamos aqui, porque senão não estaríamos. É porque Deus, Ele realmente ama a igreja dele. Jesus ama a igreja dele e tem misericórdia de nós e tem nos levantado você para estar neste lugar. É interessante, eu não vou precisar pedir para você abrir, é porque não precisa abrir, só preste atenção. No livro de João, no Evangelho de João, capítulo 11, 39, 40, 43 e 44, você vai lembrar, quando você vê, que fala-se sobre a morte de Lázaro. Lázaro havia morrido e Jesus foi ali para ressuscitá-lo. Lázaro já havia 4 dias de morto, já fedia, já estava lá com cheiro ruim, já devia estar deteriorando, sabe, o corpo dele, por dentro, não talvez por fora, mas por dentro, até pelos órgãos dele já estarem parados, então eles já estavam ficando de repente ressecados. Estava ruim o negócio com Lázaro, está ruimzinho mesmo. Jesus foi lá e fez um grande milagre em ressuscitar Lázaro. E quando ele ressuscitou Lázaro, você está achando, irmãos, que foi a coisa mais simples e comum do tempo, daquela época? Não era não. Não era natural e não havia ainda ninguém ressuscitado morto depois de 4 dias. Por que eu estou te falando isso? Porque quando Jesus ressuscitou Lázaro, ele chegou para aquelas pessoas que estavam em volta dele e falou: agora eu já fiz, agora eu estou parafraseando, eu estou aqui falando por mim. Eu imagino Jesus pensando: eu já fiz o grande milagre de ter ressuscitado, tirado Lázaro da morte após 4 dias, porque isso não existia. Agora vocês vão ajudá-lo a tirar a roupa da morte, tirar os panos que envolviam o corpo de Lázaro, tirar o lenço do rosto, tirar as ataduras das mãos. Exatamente isso é hoje também o desafio da igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, que é ajudar a todas as pessoas que entrarem aqui
entrarem na tua igreja, que um dia estavam mortas por seus delitos e pecados, mas Jesus Cristo trouxe vida, ressuscitou, e o nosso papel como igreja é trabalhar as feridas, aqueles panos de morte, que muitas vezes nós entramos dentro da igreja com aqueles hábitos, erros, sofismas. Então nós precisamos a igreja, de você, de mim, para começar a ajudar aquela pessoa a caminhar, ela passar a acreditar que é capaz dela ter uma vida com Deus de forma digna e honrada. Nessa noite, eu quero falar de 3 grupos. Antes de falarmos alguma coisa sobre a construção, eu quero falar para você de 3 grupos de pessoas. Um primeiro grupo dentro da igreja a respeito da homossexualidade. O primeiro grupo são aquelas pessoas que estão bem com a sua sexualidade. Você vai ver pessoas entrar aqui, assistir um dia um culto, uma noite um culto e não voltar mais, ou até vir e não querer nenhum compromisso de mudança de sexualidade, porque acha que não precisa. Esse é o grupo daquelas pessoas cujo estilo de vida que elas levam, homossexual, não está em conflito com ela. Vai ter gente que vai entrar aqui que não está nem aí para mudar, e vai sentar do teu lado. E nós, como igreja, devemos receber essas pessoas, amigos. Devemos receber, irmãos, essas pessoas. E devemos respeitá-las, amém, queridos? Por quê? Porque muitas vezes a gente recebe o nosso primo, o nosso irmão, o vizinho, um parente, um amigo de alguém que está fazendo também debaixo de uma crise, debaixo de um pecado sexual ou não. E nós não rejeitamos e maltratamos, não é verdade, queridos? Até porque se eu rejeitar e atrapalhar a vida de uma pessoa que entra aqui com meu medo, com meu preconceito, aquela pessoa nunca mais volta. E não é isso que nós queremos, é isso, amém? Não é isso que nós queremos. Então vai ter esse primeiro grupo de pessoas que entrarão aqui e elas não estão em conflito ainda. Podemos dizer ainda. Elas ainda não estão em conflito. Elas entraram namorando alguém homossexualmente, mas tem uma sede de Deus. Por quê? Porque o vazio que existe no coração do homem, seja de que pessoa for, homossexual ou não, ou seja heterossexual, existe um vazio no coração do homem que só pode ser preenchido por Deus e nem por nada, nem por ninguém. Eu gosto muito de uma fala do Blaise Pascal, um filósofo francês cristão, que ele diz que existe um vazio no coração do homem do formato de Deus, Então se eu não colocar Deus naquele lugar, nada mais entra, nada mais satisfaz, porque formato é como se fosse um tabuleiro de peças de, como é o nome daquilo? Não, tabuleiro de xadrez não, de quebra-cabeça, que tem as peças redondas, tem as peças quadradas, triangulares, e se eu quiser colocar um triângulo num espaço quadrado, ele encaixa? Não encaixa. É exatamente o que ele diz. Existe algo no meu e no teu coração, amados, que esse lugar é de Deus, que não adianta entregar namoro, não entregar ideologia, não adianta colocar filosofia, não adianta colocar homem e mulher, não adianta colocar sexo, que não vai encaixar. Porque esse lugar é de Deus, porque até o marido e a esposa e os filhos têm o próprio lugar separado dentro do coração, e isso precisa ser pensado. Então nós veremos esse primeiro grupo. Existe um segundo grupo, existe um segundo grupo de pessoas que estão entrando dentro da nossa igreja, que vivenciam a homossexualidade, só que elas estão em conflito. Elas não estão felizes, elas estão infelizes, elas até estão acostumadas, viciadas no sexo homossexual, elas já gostam da atração, mas na mente e no coração ela não quer mais. E essas pessoas vão entrar aqui dentro, queridos. Elas vão entrar e elas vão precisar que a gente comece a ajudá-las a desatar. Mas antes de desatar as ataduras, antes de desatar os panos,
Nós precisamos levar esta pessoa a ressuscitar em Jesus Cristo. Então preste atenção. A primeira coisa que eu e você levamos a uma pessoa não é a mudança de comportamento, porque ela entrou aqui homossexual, feminina com trejeitos masculinos, ou masculino com trejeito feminino, ou até mesmo pessoas que você não diz que são porque não tem aparência. A primeira coisa, amados, que nós precisamos não é mudar o comportamento dessa pessoa, não é chegar para ela e falar: você tem que tirar essa roupa de mulher, você é um homem, use roupa de mulher. Não, a primeira coisa, ela precisa ser ressuscitada através da vida com Cristo. Você precisa orar, como você tem que orar por todas as pessoas, pela sua família, para que tenha um encontro pessoal com Deus, porque a mudança de comportamento não gera vida. O que gera vida é trazer uma pessoa que estava morta em seus delitos e pecados, para que ela venha ressuscitar com Cristo. E depois de ressuscitar com Cristo, Jesus fala: venha para fora. Eu e você entramos na jogada. Muitas pessoas têm feito o contrário. Eu fui durante 7 anos conselheira conselheira cristã na área de sexualidade. Eu sou conselheira, sou bacharel em teologia, estudei psicologia. Eu quero dizer para você o seguinte: por 7 anos eu fui conselheira cristã na área de sexualidade. E eu vi muitas pessoas, muitos homens principalmente. Naquele tempo era muito mais. Há 7 anos, eu fui 7 anos, há 10 anos atrás, 10 a 12 anos atrás. Naquele tempo era muito mais comum os homens nos procurarem para pedir ajuda, porque eles estavam em crise com a sua sexualidade. Eles estavam vivendo, eles estavam sentindo atrações, mas eles não queriam vivê-las. Eles queriam ter uma vida normal. E eles nos procuravam. E quantos me procuraram dizendo: eu entrei numa igreja, eu queria Deus, eu queria Jesus na minha vida, eu sentia um vazio. Aí eu entrava. Um me contou que quando ele entrou, o pastor botou ele de joelho, orou por ele, falou para sair todas as entidades malignas, pombagiras, capeta toda. E o troço não saía, e mandava sair, não saía. E aí ele falou: então vamos lá botar uma roupa em você. Botou uma roupa de homem, de terno quadriculado, coisa linda. Imaginou a cena, tadinho. Bota uma coisa quadriculada nele, bota ele para fazer a obra do terreno da igreja, bota uma enxada na mão do indivíduo, da pessoa. Imagina o cara que nunca fez nada na vida, pegar uma enxada e começar a fazer obra lá no quintal. E arrumou uma namorada para ele. Sabe o que ele fez? O que você acha que ele fez? Fugiu. Fugiu e falou: não, eu não quero esse Deus, eu não quero a igreja, eu não quero esse não. Ninguém entende nada, o povo está querendo que eu seja algo de um dia para o outro. Eu não estou dando conta de mim, não vou dar conta disso também. É interessante que ele desistiu da igreja. E olha que interessante, na verdade ele disse que desistiu de Deus. Aí eu falei: meu Deus, como nós somos muitas vezes responsáveis pela desistência de uma pessoa de vir à igreja, de conhecer a verdade, a Deus. Por quê? Porque através de nós, às vezes as pessoas se decepcionam conosco, mas coloca a culpa em quem? Em Deus, e param de vir à igreja por causa de nós. Então esse rapaz, graças a Deus, nos procurou, nos contou essa história, e nós tivemos um trabalho lindo com ele, ajudamos ele, e hoje ele é um homem na presença de Deus, queridos. Tem muitos que saíram da homossexualidade, que você não tem ideia, que podem estar do teu lado. Mas esse é um grupo, esse é o segundo grupo, são aquelas pessoas que estão em conflito com seu estilo de vida e vão entrar dentro da nossa igreja. Até por quê? Porque eu e o Êxodos Brasil, e eu como Carla, crente, independente de ser pastora, mas eu como crente, eu não persigo homossexuais, amém, queridos? Cada um vive o que quer. Sabe por quê? Porque eu não fico lá fora batendo em ninguém, fazendo nada contra ninguém, porque a homossexualidade é um pecado como outro qualquer. Abre comigo em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. 1 Coríntios, capítulo 6, verso 9. Amém? Você está entendendo até agora, queridos? Amém?
Eu sei que está em estado de choque, né? É engraçado que eu estava conversando com os pastores lá atrás, falou, falar de homossexualidade vai ficar todo mundo durinho na cadeira. Quase nem mexe. Uns até dão um sorriso, né? Mas o resto fica tudo assim. Eu tenho até medo de me mexer. Tão interessante, mas isso é normal, tá? Daqui a pouco você está até pulando aqui comigo. 1 Coríntios 6, verso 9. Quem achou aí? Amém. Igreja Batista é uma bênção, porque estuda a Bíblia. Aleluia. Não estou dizendo que as outras não estudam não, mas essa pegada é muito boa da Igreja Batista, é muito antiga. Vamos lá, 1 Coríntios 6, 9, que diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem... Eu vou tratar algumas coisas rápido aqui, antes da gente continuar. Vamos repetir aqui. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Quer dizer, Paulo está fazendo uma pergunta aí, dizendo o seguinte: os injustos não herdam o reino de Deus. Lembre-se comigo, o injusto aqui no grego não significa uma pessoa que fez injustiça contra a tua vida, não. Não é alguém que te maltratou, não. É aquele que não foi justificado por Jesus Cristo. É aquele que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Não é aquele que fez maldade, mas é aquele que não tem o nome dele escrito no livro da vida. Por isso ele não foi justificado. Então está dizendo, não vai herdar o reino de Deus quem não nascer de novo. E aí ele começa, o reino, não vos enganeis, porque às vezes a gente se engana, amados. Às vezes a gente pensa que aquilo que o outro vive é pior do que aquilo que a gente vive. Às vezes a gente pensa que o pecado sexual ou da imoralidade sexual, como diz Paulo, é o pior pecado. Sim, eu não digo que ele é o pior, mas eu digo que ele tem consequências que geram mais aflições, trabalho para sair. Por quê? Porque Paulo também fala aqui em Coríntios que o pecado sexual é aquele que peca contra o próprio corpo. Então a consequência é pior, no sentido de consequência, não de pecadinho e pecadão. Preste atenção, você vai entender aqui nisso que eu estou te falando. Aí ele continua dizendo, não vos enganeis, nem impuros. Sabe o que são os impuros? Aqueles que têm alguma prática de imoralidade sexuais. Ah, que lindo, eu ia falar aquilo que já está ali. Ah, que bênção, né? Estamos no mesmo espírito. Você vê que eu estou falando a verdade. Então, na minha Bíblia está impuros. Tem alguma Bíblia com impuros aí? Algumas, né? Ali já vem traduzido como imorais. Sabe aquele que é viciado em pornografia, imoralidade sexual, viciado em sexo? Ele é um imoral sexualmente. Ele está vivendo debaixo de um pecado de imoralidade sexual. Aí ele vem para Cristo e ele precisa de quê? De também ter um encontro com Jesus e ter uma igreja, confessar para uma pessoa de confiança para pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Tiago diz, no capítulo 5, verso 16, se eu não me engano, 16, diz o seguinte: se eu não confessar, eu não recebo cura. Cura de quê? Cura de alma. Então nós estamos falando de coisas que precisam de confissão, mas confissão com pessoas honestas em Deus, pessoas crentes, pessoas que têm vida com Deus e pessoas no mínimo um pouco mais amadurecida, ou pelo menos pessoas que amam a Jesus, porque às vezes eu não sei muita coisa, amado. Eu posso não saber lidar com certa situação do meu irmão, mas se eu amo Jesus, se eu tenho vida com Deus, eu vou amá-lo ao ponto de tentar ajudá-lo. Isso é muito importante nós sabermos. E aí diz ali que os imorais não herdarão o reino de Deus. Aí continua, nem os idólatras. Será que os idólatras é só uma imagem, uma figurinha de um Deus ou de um santo? Não. A idolatria aqui, Paulo vai além. No grego é além, não só uma idolatria de imagem, também como uma idolatria de pessoa. O assunto que o pastor Meise tinha pedido para eu falar, mas eu disse que eu já tinha dito que ia falar de homossexualidade, não dá tempo aqui, era de dependência emocional nos relacionamentos. É uma palestra que eu faço dentro de um seminário, e ali a dependência emocional é idolatria, é quando eu coloco uma pessoa
como responsável da minha alegria. É quando eu dependo de uma pessoa para ser feliz. É quando eu dependo de uma pessoa para estar no lugar e aquele lugar se tornar alegre para mim. Porque quando ela não está, essa pessoa, eu fico triste, eu fico depressivo. E quando eu tenho uma dependência emocional, eu não escolho outros amigos. Por quê? Porque eu elejo uma pessoa só. E esse o nome para isso é idolatria. É idolatria do ser humano. E Paulo está falando que os idólatras, não só de imagens, não só daqueles santinhos, não só da vela que pode, não nós, mas algumas pessoas acendem para algumas entidades ou supostamente santos, não é só eles, mas também idolatria humana, é quando eu coloco a criatura no lugar do Criador. Romanos capítulo 1. Aqui está falando sobre isso, idolatria. Aí diz, nem adúlteros. Vamos lá? Nem adúlteros. Já que nós estamos falando rapidamente aqui, adúltero. A gente sempre tem a ideia, né? Que o adúltero é somente aquele que é casado com uma mulher e ele olha para outra mulher. Na verdade não olha, ele pega a mulher na mão, ele pega no braço e ele vai ter um relacionamento com ela. Só que Jesus, no Sermão do Monte, ele diz no capítulo 5, verso, não me lembro, 17 talvez, ele disse, não, verso 17, capítulo 5, verso 1, Jesus diz o seguinte, você ouviu que o adultério é pecado, mas agora também eu te digo algo mais além disso, eu digo que se um homem olhar para uma mulher de forma impura, ele já pecou, ele já adulterou com ela. São as palavras de Jesus, não são minhas. Aí você, nesse mundo que eu vivo e eu também, como que muitas vezes um homem, principalmente por ser o homem, ele é visual, é verdade ou não? O homem é de olhar, ele bate o olho, por isso que ele bate o olho na mulher lindona, parece uma coxinha de galinha, mas quando ele casa é carne de pescoço. Ele pensa que casou com a coxinha, com catupiry. Por quê? Porque a aparência era de coxinha. Mas quando casa, minha filha, ele descobre que não era coxinha, era pescoço de galinha. E aí passa aquela tribulação que tem que pedir a Jesus para restaurar o casamento. Amém, gente? Porque Deus é Deus de restauração de vida. É Deus de restauração. Amém, queridos? Porque muitas coisas a gente faz pela ignorância ou não. Ou até pela paixão do corpo, ou até para medo de ficar sozinho, aí elege, né, aquele namorado, aquela namorada, como para quê? Para suprir aquilo, aí casa, meu irmão, jovens, cuidado, hein, para não casar com carne de pescoço, orelha de pescoço, orelha de galinha, da orelha de galinha nem tem orelha, né, mas casar com o pescocinho achando que está casando com aquela coxinha, né, e o coxinho também. Coxinha é o rapaz, né? Então, nós precisamos entender. E muitas vezes o homem, ele não impede esse primeiro olhar, porque ele é visual. Então ele está passando na rua, aí vem uma moça bonita, talvez, né? Aquele tipo que ele gostava antes de casar. Aí o Satanás, pode falar Satanás aqui? Pode, né? Ah, tá. Satanás armou a armadilha. O diabo aprontou, aí ele está lá, tadinho, buscando vida com Deus, querendo ser fiel à mulher, aí está passando, aí passa aquele trubufu bonito, fingido de coxinha, porque não é coxinha, vem de Satanás, não é coxinha. Ah, por que vem de Satanás? Porque Deus nunca vai mandar uma mulher para desfazer teu casamento, meu irmão. Deus nunca vai mandar um homem para desfazer aquilo que ele abençoa, não, tá? Então a gente vai parar com esse espírito de engano, de dizer que, agora eu conheci ela. Conheceu não, meu irmão, vai tomar banho, vai tomar água gelada, entendeu? E vai viver tua vida com a tua esposa, vem para o trabalho do pastor Jorge, vai restaurar teu casamento, porque o que vem fora do casamento é capeta. O diabo coloca, ele quer armar. Então aí vem o abençoado andando, passa aquela coxinha fingida, né? Aquela coxinha cheia de óleo, só que é o óleo do inferno. Aí passa ali, aí o cara não tem como impedir, aí ele dá aquele zoião, porque o homem é terrível, tem um zoião, né? Mas o homem é do céu, o homem de Deus, ele é do céu, ele não olha para a terra, né? Tem que olhar para o céu. Mas ele ainda está no processo de céu, aí fica olhando para a terra ainda. Aí olha para a mulher, pá, aquela primeira olhada, eu quero dizer algo para você, às vezes é impossível de impedir, mas a segunda olhada é que é o pecado.
É na segunda olhada que você olha, aí daqui a pouco você olha de novo, é que vem toda a ilusão e fantasia de romance ridículo na nossa mente, né? Do homem principalmente, mulher também. Então Jesus está falando disso. Jesus não está falando daquela primeira olhada, mas o homem do céu, ele consagra os olhos dele, porque ele tem uma responsabilidade de cuidar da esposa dele, como Jesus cuida da igreja, porque Efésios capítulo 5 diz que Deus ensinou a Paulo, para Paulo ensinar a igreja de Éfeso, que a mulher é uma noiva, que a mulher é a igreja, e que o marido tem que tratar ela como Jesus nos trata como noiva e como igreja nessa terra. E mulheres precisam ser submissas ao marido, sim. Agora, quem não vai querer ser submissa a um homem bom? Quem não vai querer ser submissa a um homem crente? Quem não é crente porque frequenta a igreja que tem cargo, não. É aquele que é transformado e vira o homem do céu. Estou falando para o homem do céu. Aquele que é transformado, que é o homem do céu, meu irmão. Quem não vai querer ser submissa? E a submissão não é uma submissão de escravidão, de escrava, de ser serva dele, de limpar chão, de senta a mulher, levanta a mulher, porque ele não sabe lavar uma louça. Não é o meu papo hoje, não vou falar sobre isso. Mas eu quero dizer que as coisas são muito mais profundas do que nós imaginamos. Então, Paulo aqui diz sobre o adultério, como eu te expliquei. Aí ele depois entra nos efeminados. Olha eu ali. Cadê o negocinho? Cadê o versículo? Então vamos lá. Então eu quero saber o que deve estar ali já homossexuais, né? Nem adulto, nem homossexuais passivos e ativos. Na minha Bíblia é exatamente isso. São os efeminados e os sodomitas. Efeminados podemos supor que sejam os homossexuais passivos. E os sodomitas são os homossexuais ativos. Passa aí, vamos embora. Depois deles tem o quê? Nem ladrões, nem avarentos. Sabe o que é avarento, não sabe? É aquele que não consegue abrir a mão para a oferta, para o dízimo. Sabe por quê? Mas ele tem uma história. É porque ele comeu alface no passado. Ele não entendeu que Deus quer dar um pé de alface para ele, se ele começar a abrir a mão dele. Então ele está retendo a bênção dele sem perceber. Vamos lá, o avarento. Tem outras coisas a mais, não é só isso do avarento. E vamos lá, o avarento, nem... Avarento está aqui, está o que ali? Está avarento. Então vamos lá. Nem avarentos, nem bêbados alcoólatras, não aquele que está buscando ajuda no AA, ou está buscando ajuda em Deus, não. Deus não está tratando com as pessoas que praticam isso. Então, Ele está tratando com as pessoas, na verdade, está tratando com as pessoas que praticam, e não com as pessoas que estão em processo de ajuda. Amém, gente? Porque tem gente, o que é prática? Dou desculpa para viver. Digo que não tem jeito, vou morrer se eu não fazer. Então são pessoas que estão dando desculpa para o pecado. E aí vamos lá, não, o maldizente, aí diz no maldizente. O que é maldizente? Está ali o maldizente? Caluniadores, sabe o que é caluniadores? Falam mal das pessoas. Dentro da igreja a Bíblia diz que não herdarão o reino de Deus. Que mais? Maldizentes, roubadores. Aí diz o quê? Trapaceiro. Aí eu fico pensando contigo, olha só, tem uma série de pecados que Paulo, começa a citar. E no meio desses pecados, está qual pecado? Que eu vim também aqui falar. Homossexualismo, homossexualidade. É isso ou não? Está no meio. Agora dá uma olhada na tua Bíblia ou na Bíblia dele, perceba. Os homossexuais, ativos ou passivos, eles estão em negrito para dizer que é o pior pecado da face da terra? Não, sabe por quê? Porque não é. O pior pecado da face da terra. Ele está misturado com caluniador fofoqueiro, com aquele pão duro, está misturado com os adúlteros, está misturado com ladrão, está misturado com trapaceiro, roubador. Isso que eu quero dizer, queridos, para Deus não existe pecados e pecadinhos. Para Deus não existe. Quem faz essa distinção de pecados somos nós, quando não entendemos como tratar de um assunto. Muitas vezes o meu preconceito é um pré-conceito de algo meu mesmo, que eu não sei tratar com aquilo, ou acredito pelo que me ensinaram e começo a fazer uma ideologia daquele assunto com uma pessoa.
O meu preconceito é a minha falta de conhecimento, algo que alguém me ensinou e virou um sofisma na minha vida. E muitas vezes eu olho os homossexuais, na minha cabeça, no meu coração, eu acho que não tem jeito. Por quê? Porque o homossexual da vizinha veio para dentro da igreja, em 1 mês, 6 meses, no meio do processo da igreja ele foi embora. Agora eu te pergunto, vou perguntar aos pastores e você me pergunta. Eu sou pastora de igreja, querido. Você sabe que o índice de pessoas que abandonam Jesus no meio do caminho e nem conheceram Deus, ficaram dentro da igreja e saíram, é muito maior de heterossexuais do que homossexuais que saem da igreja. Então esse coração vem de nós. Agora presta atenção, olha o que diz o verso 11. O verso 11 diz: Paulo cita vários pecados, e um desses pecados misturados ali é a homossexualidade, e ele diz assim no verso 11, a respeito desses pecados: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas vós vos santificaste, mas fostes justificado em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Querido, o que Paulo está dizendo é o seguinte, que quando nós temos Cristo, quando a gente entra na igreja, seja homossexual ou não, e você tem um encontro com Deus, que arrebata teu coração, um encontro que transforma a tua vida, um encontro porque você entregou a tua vida para Jesus Cristo, e daquele dia em diante ocorreu uma coisa chamada conversão. E essa conversão, ela veio e transformou você, e ela se chama no grego metanoia. A metanoia é conversão. Quando você se converte, aquilo tudo ali começa, porque a conversão é justificação no nome do Senhor Jesus Cristo. A conversão nos leva a ser lavados na palavra de Deus, porque eu tenho desejo de ler aquilo que me gera vida. Aquele convertido, se você conhecer, vê só, se você não vê um novo convertido que ele não quer parar de ler a Bíblia, é ou não é, irmão? Então a árvore, a gente vai conhecer a árvore pelo fruto que ela está dando. Mas cuidado que muitos, com o passar do tempo, começam a perder o primeiro amor, e aí começa a confundir os outros dentro da igreja, porque ele perde aquilo que um dia ele se alegrava em viver. Então Jesus precisa lembrar ele, que ele precisa voltar para o lugar onde ele caiu. Se você perdeu o primeiro amor, meu irmão, se você era de uma forma e agora não está, volta, pensa naquilo que te fez estar assim, volta para trás e volta para o lugar onde você começou. Eu não estou dizendo igreja não, eu estou dizendo posição com Deus. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Faça como Jeremias dentro de um poço fedido, cheio de lama. Ele não ficou olhando para a lama, ele não ficou olhando para o fedido, ele não ficou olhando pela profundidade da altura do poço, da largura do mal que ele vivia, da opressão e medo que ele sentia dentro daquele poço. Ele gerou no coração dele, sabe o que é esperança? Esperança que o Deus que ele conhecia era capaz de tirar ele dali. Ele gerou uma esperança e lembrou em si mesmo, porque no hebraico é muito mais amplo isso. Ele lembrou de como ele era antes. É isso que nós temos que fazer. E os homossexuais, querido, não são diferentes. O discurso e a pregação e o ensino que eu vou dar para os homossexuais que vieram, que faz parte do segundo grupo, lembra o segundo grupo? Que está dentro da igreja e está em conflito com a vida homossexual que vive, é a esses que eu vou fazer isso e vou falar isso. E você também, porque o evangelho para mim e para você é o mesmo evangelho para os homossexuais. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é um Deus de redenção sexual também. E nós também precisamos ouvir as coisas, nós precisamos refletir as verdades de Deus na nossa vida. Nós precisamos pedir a Deus um coração quebrantado, irmão, e um ouvido obediente para ouvir o que Deus está falando, e Ele começar a quebrar os nossos sofismas, preconceitos da família, preconceitos do tempo de infância, preconceitos daquilo que tivemos na adolescência e escutamos ou ouvimos e vivíamos assim. E quando eu quebro o meu preconceito, eu consigo ouvir
ouvir Deus, eu consigo quebrantar um coração e te amar a despeito do que você vive ou não. Porque Deus não olha como eu estou te olhando agora por fora. Deus te olha por dentro, meu irmão. Ele olha aquilo que você diz para Ele e que ninguém vê em você, mas Deus está te falando: eu sou contigo, continua. É isso que Deus faz. Esse é o Deus que eu conheço. Por 17 anos eu vivi no mundo, praticamente a vida inteira. Minha infância, adolescência. Eu nunca ouvi falar naquele tempo o que era a palavra salvação. Eu nunca escutei dizer o que era pecado. Eu não nasci no berço evangélico, nem andava com crente, nem minha família. Minha mãe era uma mistura de católica, ateia com espírita. Até hoje nem ela sabe o que ela era. E essa mãe me criou dessa forma. Mas por muitos motivos, queridos, pela morte do meu irmão, o meu pai me adotou no sentido de eleger para substituir o meu irmão que morreu com 4 anos e eu tinha 5. Mas ele queria, não, era inconsciente, porque ele tinha planos para aquele menino e eu era a filha mais velha, com 1 ano de diferença. Quando o garoto morreu, meu irmão, foi um sofrimento, uma dor, foi horrível na família. O que ele fez? Pegou Carlinha e passou a sair com Carlinha e passou a andar só com Carlinha. Levava a Carlinha no barbeiro para ele fazer a barba, levava a Carlinha para os autódromos em São Paulo, para corridas de carro, na Barra da Tijuca, levava a Carlinha para a corrida de cavalo, levava a Carlinha para a empresa que ele tinha e levava a Carlinha para todo lugar. No final, sabe quem eu queria ser parecida? Papai. Você acha que eu queria ser parecida com mamãe? Mamãe, por conta dessa questão de meu pai andar muito comigo, ela muito nova, muito ocupada com as coisas dela, cuidava de mim, lavava meu cabelo, botava roupinha, mas ela se afastou inconscientemente também e ficou meu pai. Com mais ou menos 8, 9 anos, um funcionário do meu pai me abusa sexualmente, me mostrando pornografia, enquanto tocava em mim, dentro do banheiro da empresa do meu pai. E ele dizia: se você contar para o teu pai, eu vou dizer que era mentira. Eu acreditei, porque criança acredita. Você sabe, quando uma criança é abusada, você não tem culpa. Eu quero te dar esse recado agora. Criança não dá conta, criança não sabe mesmo fugir não. Criança é criança, não está acostumada com essa demanda. Criança não está acostumada com sexo, muito menos de abuso, porque abuso é eu tocar em alguém de forma erotizada ou abusar sexualmente de alguém que não quer. E criança não está preparada para transar, nem ser abusada, nem ser tocada por homem, nem por mulher, nem por ninguém. Então você que foi abusado no passado, como eu, você não tem culpa. Tem uma palestra que eu falo sobre abuso sexual, o silêncio, eu toco nisso, eu falo dos tipos de abuso que existe, eu faço aquela palavra e mostro para essas pessoas que ela não tinha como reagir não. E eu por isso, eu passei por isso. E aquele homem me tocava mostrando revistas pornográficas, homem com homem, mulher com mulher, mulher com homem, animal, uma coisa horrorosa. Cresci, eu acreditei nele porque ele dizia, porque esse é um dos assuntos do pedófilo e do abusador, é dizer que ele vai fazer o acontecer, e a criança acredita, é uma forma de segurar, de dominar aquela criança. Eu acreditei, por quê? Porque eu não queria que o meu pai, que era meu ídolo, que eu queria ser como ele, fosse achar que eu era mentirosa. Calei. Cresci, entrei na puberdade, 12, 13 anos, sabe aquela idade que você começa a descobrir o sexo? Porque Deus criou a puberdade, amém? Deus criou os estímulos sexuais, nós somos seres sexuais, é de Deus, meu irmão, não foi o diabo não. Meise fala muito disso, o pastor Meise, não é o diabo que criou o sexo, os estímulos, nós somos seres sexuais porque Deus criou, graças a Deus. Então esses estímulos naturalmente veio sobre mim na idade de pré-adolescência e adolescência. Só que eu não tinha com quem falar, eu não tinha uma mãe e um pai que podia me dar uma educação sexual, porque infelizmente isso é coisa nova hoje.
Hoje é que os crentes estão aprendendo que ele, o pai e a mãe, é que são responsáveis pela educação sexual e religiosa dos filhos. É você que ensina teus filhos o caminho que ele deve andar. É você que ensina o evangelho, levando para a igreja, ensinando o caminho certo. É você que ensina que corpinho do teu filhinho ninguém toca, só papai e mamãe para dar banho. E aí você começa a criar o quê? Uma educação na tua família. Para quê? Para que quando ele estiver no colégio e ouvir que todo mundo pode ser o que quiser, pode passar de menino para menina, porque não tem problema, ou quando vier um abusador e um pedófilo no colégio querer abusar dele, ele vai saber, porque papai ensinou e mamãe ensinou, no meu corpinho ninguém toca. E quando você é pai e mãe, ensina para o teu filho o seguinte: não há segredinhos entre nós. Tudo que você falar eu vou acreditar, filhinhos. Porque se eu tivesse sido ensinada, eu não ia acreditar naquele abusador safado sem vergonha, que graças a Deus eu já perdoei ele já está na dele. Porque se a gente não perdoa, a gente fica preso. É como a falta de perdão é como se levasse um morto nas costas. Só que quem está levando o morto nas costas sou eu. Então quem está carregando o peso da falta do perdão sou eu. Quem está levando o mau cheiro sou eu. Porque a pessoa não está nem aí, nem sabe que eu estou nessa pior. Eu quando perdoo, eu libero a pessoa para eu ser livre. É quando eu faço aquilo que Jesus fez por mim e por você. Me perdoou de todas as mazelas, delitos e erros e que eu fiz na vida, e você também. Interessante que aquele homem abusou. Quando eu entrei na puberdade, eu me envolvi, porque eu pensava: homem machuca, homem abusa, homem prende você no banheiro, como ele fazia. Homem não é bom não. Homem faz aquelas coisas ali com a mulher na revista que eu via. É uma coisa estranha. Como a mente não é apagada. Você sabia disso? Que memória não é apagada? Quem sabia? Tem médico aí, enfermeiro para dizer, para confirmar? Você pode procurar qualquer médico, amados, e ele vai dizer: a memória não é apagada. Então o que veio na minha memória junto com a puberdade? Todas aquelas informações, cenas e sensações que eu tive. Então o que eu queria? O que você queria? Se relacionar daquela forma. E aí você começa a escolher um outro tipo de vida. Então uma das causas, uma das construções da homossexualidade é sofrer abuso sexual. Mas quem está vivendo e faz parte desse grupo que eu disse aqui, que está satisfeito, que não quer mudar, ele não está nem aí para aquilo que levou, não. Por quê? Porque ele não quer mudar. Por isso que ele vai dizer que ele não quer mudar e que ele nasceu assim. Ele não está nem aí. Só que eu e você, que temos agora a visão e a luz de Cristo, e estudamos o mínimo de psicologia ou de libertação em Cristo, dá para perceber que o que me levou à prática da homossexualidade, eu também um pouco, foi o fato de eu ter vivido aquilo na infância. Ou você acha que uma menina está pronta para esse tipo de coisa? Leva você para outro caminho. O abuso sexual, outra construção da homossexualidade é uma família que está desestruturada. Agora me diga, existe família perfeita na terra? Você acha que a minha família e meu pai era perfeito? Nunca foram. Sabe por quê? A única família perfeita na terra é a família de Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo. Mas nada, nossos pais, como meu pai, foram vítimas da falta de conhecimento, da mesma forma como os pais deles também não tinham e não sabiam o que falar para eles, não podiam ensinar. Então meu pai, ele na inconsciência me levou, afirmou uma masculinidade minha que eu não precisava. Porque quem afirma a menina é a mãe feminina, quem afirma para o masculino filho é o pai. E se não tiver, ele vai copiar a mãe. Por uma das outras partes, princípios que pode levar à construção da homossexualidade é filhos, homens, sendo criados com muitas mulheres, só mãe, irmãs, só tia, pai ausente. Cadê o pai para marcar ele? Cadê o pai para mostrar a virilidade? Cadê o pai para dizer: você é o menino da casa?
Somente também temos que entender que nós todos somos vítimas da falta de informação. Você crê nisso, querido? Hoje a psicologia tem 100 anos e está falando isso. A Bíblia já diz a importância do pai com o filho. A Bíblia fala o tempo inteiro que a referência do filho homem é o pai, a referência da filha mulher é a mãe. Só que a menina ainda é maior, porque a menina não tem só a mãe como referência feminina, não. Ela tem também o pai como referência de moralidade, como referência de que um dia eu quero casar com alguém igual ao meu pai, porque ele é bom para minha mãe, porque ele é bom marido, porque ele é bom. Só que muitos de nós não encontramos dentro de casa esse modelo. E aí escolhemos baseado naquilo que nós acreditamos. Muitos meninos nos contaram com aconselhamento que eles queriam o amor do pai, mas o pai não queria, porque o pai escolheu o outro filho, o filho mais novo, o filho mais velho, porque aquele outro irmão jogava futebol, e ele não queria jogar futebol, ele era homem, macho, só que ele não gostava de futebol, e o pai gostava de futebol. E o que o pai fazia? Desprezava sem querer aquele filho, sem querer. É sem querer, irmãos, a gente erra e peca, porque por nos faltar conhecimento. Dá para entender isso, irmãos? A Bíblia diz em Oséias 4,6 que o meu povo se perde por falta de conhecimento. Então muitas vezes nós perdemos, só que Jesus Cristo veio, sabe para quê? Para botar uma louca da Carla, do Êxodos Brasil, para falar para você isso em plena segunda-feira à noite. Como tem levantado homens e mulheres para falar sobre essas questões dentro da igreja, porque a igreja está sofrendo com a falta de conhecimento. E nós precisamos ter essa vida, esse entendimento. Então, um dos modelos, filhas criadas com pai violentos tratando a mãe, muitas vezes elas falam: eu não vou me relacionar com o homem, porque olha o que o homem faz, o meu pai faz com a minha mãe. Homens que por ser tímidos ficam apagados dentro de casa, e mulheres muito fortes ficam mandando. Aí como que a menina vai valorizar o homem? Ela vai honrar o homem? Como é que ela vai respeitar? Porque ela não vê isso. E muitos tadinhos dos homens, eles são tímidos e ficam mais tímidos ainda pela pressão dominadora da mulher muito ativa. Por isso que a mulher e o homem, eles têm que ter esse equilíbrio, essa moderação, mas para isso precisa de ajuda, de um conselheiro cristão, de ouvir palavras de Deus. Por isso que eu louvo a Deus por você estar aqui, por isso que eu louvo a Deus para você estar ouvindo esse pouquinho, irmãos, que eu tenho certeza que está te chocando. Estou falando nada. E por muito tempo, por conta dessas situações, eu me envolvi também na homossexualidade. Por 17 anos eu vivi na imoralidade sexual. Você lembra que ele me mostrava revistas pornográficas quando eu era criança? Eu não só me envolvi na homossexualidade, mas eu me viciei em pornografia. Mulher se vicia facilmente vendo as coisas? Não. Passei por essa tribulação, não conhecia pecado, não conhecia Deus, não conhecia a igreja, não tinha esperança no mundo. Eu estava igual o povo de Israel, que Deus diz: ó povo de Israel, pega os justos, pega os gentios, introduzam eles na vida com vocês. Sabe por quê? Porque eles estão sozinhos no mundo, sem Deus na terra, na vida. Eu estava sem, mas um dia, pela graça de Deus, eu tive um encontro com Jesus. Mas eu não fui procurar ajuda, irmão, sabe por quê? Porque ninguém falava. Eu tive um encontro com Jesus naquelas reuniões caseiras, tipo hoje chamadas de célula, que a Assembleia de Deus fazia, com algumas reuniões de oração. E aí eu estava atribulada. Eu ouvi falar que lá tinha um povo que fazia umas rezas, que fazia alguns pedidos lá para Deus. Minha mãe se converteu, graças a Deus, e começou a ir nessas reuniões. E um dia eu falava para a mamãe: mamãe, fui traída pela minha namorada, ou pelo meu namorado, porque eu tive namorado também. Aí mamãe falou: vamos lá, Carlinha, vamos na oração. Aí eu ia. Chegava lá, ouvia a palavra, pregavam, oravam, eu saía até mais leve. Sabe por quê? Porque onde tem a presença de Deus, a libertação e a cura. E eu saía leve, só que eu não saía o quê? Curada, ou
na verdade, a homossexualidade não é doença. Eu não saía transformada, restaurada. Eu saía só aliviada de um peso da opressão mesmo do mundo. Saía dali contente, ia para a minha vida de novo. E fiz isso muitas vezes. Mas um dia eu tive câncer. E a minha mãe pregava de amor para mim. Deus te ama, Deus te ama. E ela sabia a vida que eu tinha, era alcoólatra, vivia ou embriagada, ou vivia de ressaca. E eu era filhinha de papai, empresária em Niterói. Não era qualquer pessoa não. Era infeliz, por quê? Porque existia um vazio dentro do meu coração, que não adiantava com eu preenchendo com homossexualidade, com vício, com bebida, com drogas que eu usava. Nada vai nos preencher enquanto não colocarmos o Deus verdadeiro, enquanto não conhecermos Ele. E aí eu fui diagnosticada com câncer, aceleração de células, que me geraria não só mas vários nódulos cancerígenos. E aí eu lembrei do Deus da minha mãe, que dizia que Ele me amava, que a hora que eu quisesse Ele me ouvia. Eu comecei a lembrar das reuniões que eu ia, e todo mundo me recebia, não falava nada. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo via que um dia eu seria de Deus. Quando a gente tem o Espírito Santo, meu irmão, a gente não é preconceituoso, a gente vê o que Deus está mostrando. Eu era a pior pessoa, a pior aparência, com cara de drogada, de alcoólatra, bonitinha, mas fedia cigarro e a droga. Chegava naquela reunião calada com a minha mãe, ou com a amiga da minha mãe que me levava, sentava quieta, saía muda. Mas quem tinha o Espírito Santo via que um dia eu seria quem sou hoje. Por isso que você não julgue, por isso que tenha esperança para o teu filho, tenha esperança para o teu parente, tenha esperança para quem for, meu irmão, porque aquilo que você está vendo é sombra apenas daquilo que Deus pode fazer na vida dele. Porque Deus não nos olha, e nós não devemos olhar também como Deus não olha. E aí nessa história eu lembrei, fui para casa, recebi, estou terminando já, passou meu tempo, desculpa, estou terminando. E aí eu cheguei, soube dessa doença, fiquei apavorada. Sabe quantos anos eu não tinha? 33 anos. Quanto tempo eu vivi no mundo? Entrei para a faculdade, e lá tudo, com 18, 19 anos, aconteceu na minha vida. Com 33 anos, eu fui diagnosticada. Cheguei no hospital, a mulher falou, a médica, falou tudo que tinha que falar. Cheguei na casa de uma amiga minha, que no tempo eu me relacionava. Entrei no banheiro da casa da mãe dela, e comecei a chorar, mas chorar, porque eu sabia que eu ia morrer. Sabe por quê? Porque o espírito de morte ronda a gente. A diferença é o seguinte, querido, que só vai pegar quem Deus liberar. Não existe morto antes do tempo. Vamos parar com esse espírito de mentira. E ela estava rondando. E aí começou, eu senti que eu ia morrer, comecei a chorar, e falei, Deus da minha mãe, esse Deus que eu conheci nessas reuniões, comecei a falar com ele, Deus da minha mãe, eu te conheci, não sei quem é você, fui na reunião, mas se tu existe, não me deixe morrer. Chorei com toda a minha alma. Uma semana depois, voltei para o hospital. Na época foi o Promatre, porque eu fiquei dura igual um coco. Eu era filhinha de papai rico, papai morreu, deixou herança. No mundo eu detonei tudo que você passa a vida inteira para construir. Eu com 20 anos tinha, com 26 anos tinha. Gastei tudo em um ano no mundo. Cheguei lá dura igual coco, ao ponto de ter que ir para o hospital público para me tratar. Entrei lá, voltei uma semana depois nesse hospital. Aí falei para a médica, e ela falou, vamos fazer os exames de novo, vamos tratar isso aí. Fez os exames, aí me contou, olha, eu chamei uma junta médica, menina, não tem mais nada, vai embora. Ao Deus da minha mãe, que hoje é meu Deus, ao Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jeová Rafa, o Deus que cura, esse Deus que provê todas as coisas. Só que eu só conheci o Deus da cura, porque eu só queria o Deus da cura e da bênção, eu não queria o Salvador chamado Jesus Cristo. E aí com isso tocou no meu coração, e eu achava que bastava só ter Deus, o Deus da cura e da restauração. E aí eu comecei a mover meu coração, o Espírito Santo começou a mover. Eu falei, eu preciso ter um encontro com Jesus.
Eu preciso conhecer esse tal de Jesus que esse povo fala. E aí uma irmã fez um apelo numa dessas reuniões e falou: Carla, Deus está te livrando da morte, te livrou de uma doença, Jesus te ama. Quando ela começou a falar aquilo pela 50ª vez, aquilo já entrou no meu coração. O Espírito Santo começou a fechar ali, começou a tocar. Espírito Santo emociona, toca e aquece o coração. Você sabia, meu irmão? Deixa ele fazer isso. E aí começou a fazer, eu senti algo tremendo. E dali em diante, há 24 anos atrás, eu aceitei minha vida. Eu aceitei Jesus na minha vida. E o processo começou. Sabe por quê? Porque em Deus, Jesus se derrama em nós, vai nos santificando, vai nos ajustando, vai nos regenerando e nos apresenta ao Deus Pai. E nisso o processo continua. E o processo vai fazendo. Aí eu li esse texto que eu li para você de 1 Coríntios. Eu falei: meu Deus, homossexualidade é pecado. Porque nem isso eu sabia que era. E na igreja que eu fui recebida com amor. Eu fui recebida com carinho. Eu fui recebida que parecia que todo mundo ali tinha o dom, sabe o que? Da sabedoria e da revelação, porque o povo me via ainda cambeta, mas me amava e acreditava pela fé que um dia eu ia ser usada por Deus. É isso que nós precisamos ter. Irmão, a gente precisa sair mais do chão. A gente precisa parar de olhar muito para o chão. Sabe por quê? Porque através da nova transformação de Cristo, Ele vai curando tuas feridas, teus traumas e teu passado. Deus vai curando os teus abusos, os abusos que você recebeu. Jesus, Ele veio para isso. Ele quer curar o teu interior. Sabe para quê? Para que a tua alma seja livre, para que teu espírito trabalhe melhor. Se eu fosse uma pessoa só cheia de Deus, cheia de convicção do Espírito Santo, salva, eu sei que eu sou, e cheia do amor por Deus, mas com a alma machucada, com a alma cheia de trauma, com a alma ainda lembrando do abusador, querendo pegar ele, ou coisa parecida, ou culpando papai, culpando mamãe. Meu Deus, aonde eu estaria? Jesus veio para nos curar, irmão. E muitas vezes as pessoas vão entrar aqui com esse mesmo jeito, essa mesma história, como você. Louvado seja Deus pela essa conferência de cura, conferência de restauração, de vida, porque Jesus está voltando. Ó Israel, prepara-te para a volta de ver o teu Deus, como diz Amós. Ó Israel, prepara-te para ver o teu Deus. Jesus está voltando, meu amado, e nós precisamos entender isso. Precisamos receber as pessoas, precisamos ter um relacionamento sincero e fiel com Deus, para que Ele possa curar nossas feridas. Precisamos pedir ajuda, precisamos aprender a amar de forma correta. Quantas homossexuais dizem para mim: não, eu amo, o que eu sinto é amor. Eu também falava isso, eu falava: como que esse Deus pode, que minha mãe dizia, podia me maltratar se Ele era amor? Como que isso não pode ser pecado? Porque amor, Ele me ama. Sim, Ele ama, só que Ele não me criou para isso. A homossexualidade nós vimos como outros pecados. Ele existe, não herdará o reino de Deus. Só que Deus é de transformação. Mas a primeira transformação que Deus quer fazer no homossexual, sabe qual é? É a transformação espiritual. Porque quando Ele transforma espiritualmente, o comportamento vai mudando, os valores vão mudando, a visão vai alterando. O problema é que nós não temos visto muitas transformações espirituais. Nós temos visto transformações emocionais e até comportamentais, mas espirituais. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é levar essas pessoas para Cristo, é deixar Jesus pegar essas pessoas através da conversão espiritual e transformar, se lavar essas pessoas, se derramar nelas, porque vários motivos, várias coisas levaram ela a essa vida, só que ela não acredita, porque ela está vivendo do sinto. Eu sinto. Paulo diz: eu não vivo mais do que eu sinto, eu vivo do que creio. Quantas pessoas estão largando o casamento porque sentiu algo por alguém?
Quantas pessoas estão envolvidas em pornografia porque diz que não sente vontade de largar? Quantas pessoas estão envolvidas em coisas erradas porque sentiu? Desde quando o teu coração sente muitas vezes tudo que é certo? Jeremias diz que o nosso coração é corrupto, enganoso, ele nos engana. Nós precisamos de ter o coração de Cristo, nós precisamos ter a mente de Cristo para podermos discernir o que está no nosso coração. Porque o nosso inimigo, o diabo, ele veio, sabe para quê? Para matar, roubar e destruir. Sabe como é que ele faz isso? Travando a tua vida, travando os teus dons, travando o teu chamado através, sabe de quê? De coisas que você viveu no passado e que você acredita que são reais e verdadeiras ainda. Deus não, Deus veio para desfazer dessas obras do diabo. Ele veio para desfazer, porque o inimigo das nossas almas, ele quer abalar a nossa identidade. Ele quer dizer que a tua identidade é a identidade homossexual. O Francis Collins, ele é um médico, é um pesquisador americano do genoma humano. E ele é médico, eu não sei se ele é médico, mas eu sei que ele é um pesquisador do genoma humano nos Estados Unidos. E ele descobriu o seguinte, que não existe gene gay, ninguém nasce gay. Quando a pessoa diz que nasce gay, é porque ela tem uma ideia de que porque ela desde criança sentiu atração. Por que ela sentiu atração? Porque alguma coisa afetou a vida dela em família, um abuso, um pai ou uma mãe, algo aconteceu. Esses dias eu estava lendo na Veja, um garoto de 5 anos de idade, chegou para a mãe e falou: mamãe, eu quero ser menina, eu nasci no corpo errado, eu escutei no colégio que eu posso ser menina, ideologia de gênero, eu posso ser menina, eu quero ser menina. Deu uma crise, chorou, porque criança chora, meu irmão. Se adulto fica chorando para fazer o que é errado, porque está sentindo vontade, você imagina a criança, e fica a criança, papapá, chorando. Aí a mãe levou para o psicólogo, porque até com essa história toda de ideologia de gênero, ela não era crente, então ela chora, vê que eu tenho um filho, né, com essa deformidade, com essa disforia, né, de gênero, então eu tenho que ajudar. Levou a criança, no meio lá da terapia, a psicóloga pergunta para essa criança de 5 anos: mas por que você está chorando para ser menina? Num momento qualquer. E aí ele chegou e ele fala: ué, eu quero ser menina porque depois que papai e mamãe teve a minha irmãzinha, só ela tem atenção. E se vai e faz o programa de ideologia de gênero, de transformação dessa criança, porque ficou ouvindo o que ela sentia, mas não sabia dizer o que era. Meu irmão, e muitos transformam seus próprios filhos e deixam eles ser o que eles querem por falta de conhecimento, de entendimento. Você está ouvindo hoje. Esse Francis Collins, mais Joseph Nicolosi, eles dizem o seguinte: já foi comprovado cientificamente que ninguém nasce gay. Como é que se comprova cientificamente? Não é um livro de achismo não, irmãos. Comprovação científica é quando existem 5 teses e elas precisam ser confirmadas cientificamente no meio dos cientistas. Não sou eu como psicóloga, pastora falando não. Não é o livro de achismo, de biologia não. É quando é ciência, e ciência muda a história do mundo. E sabe o que foi provado? Nada. Nunca se provou que a pessoa nasce gay, mas que a homossexualidade é um comportamento adquirido. A pessoa está homossexual. Significa que amanhã ela pode o quê? Não está. Mas eu, se não mudar meu legado, meus preconceitos, minhas amarrações, eu vou começar a acreditar nas mentiras que essas filosofias, essas ideologias têm colocado aí, ou através das próprias pessoas, coitadinhas, que acham que nasceu. Na verdade, eu nunca achei que eu nasci, eu sempre achei que era uma opção. Nunca achei. E eu vivi 17 anos no mundo vivendo isso também. Não é pouco tempo, é? Então você pode ter certeza
que a primeira transformação que eu tive foi espiritual, eu me converti. Depois da conversão, aí começou o quê? O processo de santificação, regeneração, cura de feridas, entendimento dos traumas, liberação do eu. Por quê? Porque quem se transforma espiritual se apaixona por Jesus. Eu sou doida por Jesus até hoje, porque só um Deus desse nível, desse calibre, podia me tirar do álcool, das drogas, da vida homossexual, com namorado também, e me achando a cocada preta. Sabe por quê? Porque eu estudei psicologia. Nada contra a psicologia, eu acho que é uma benção a psicologia, as ferramentas para a gente ajudar as pessoas. Psicólogo crente, eu uso a psicologia, mas a resposta é Jesus Cristo. E quando eu fazia psicologia, e eu era cabeçuda, e as pessoas chegavam para mim, eu não conhecia Cristo, nem igreja, nem pecar, nada, e falavam assim: hoje, Carla, tudo bem? Vim da igreja e Deus falou comigo. Eu falei: aham, Deus falou, né? Você está com problema de esquizofrenia, está até ouvindo Deus, está ouvindo vozes. É assim que eu pensava. Se Deus foi capaz de acabar com esses sofismas, com essas fortalezas, e me mostrar o caminho certo, Ele não é capaz, querido, de atuar na tua vida e na vida de quem você ama? Lembra eu falei primeiro grupo, né? Que são aqueles que vão entrar e não querem ajuda, são seus amigos do colégio, da faculdade, da rua, os parentes. Deixa eles, ora só, ora. Que eu mais faço orar. Daqui a pouco está tudo atrás de mim. Sabe por quê? Porque o teu testemunho vai mudar. Sabe o quê? A ideia da igreja de Deus nas pessoas é o teu testemunho. Porque na hora do sufoco eles vão querer alguém, e muitas vezes eles não acham. Primeiro grupo. E segundo grupo são aqueles que vão entrar aqui ou estão lá fora pedindo ajuda, porque estão insatisfeitos, estão em crise com o seu sistema de valores sexuais, não querem ser homossexuais. E existe o terceiro grupo. O terceiro grupo, que eu não falei ainda, são daqueles que têm uma pessoa querida na família e que está vivendo a homossexualidade. São mães e pais e avós e tios que estão dentro da igreja com sobrinhos e filhos na homossexualidade e tem vergonha de falar, porque tem medo de ser desqualificado como mãe, desqualificado como pai. Aí eles se inibem e ficam sofrendo. Eu quero dizer o seguinte: que o Deus da minha mãe, a perseverança da minha mãe me levou a Cristo. Então não desista do teu filho, jamais. Esse é o terceiro grupo que vai estar na igreja, e nós como igreja precisamos ajudar. E não é botar culpa, porque a sensação de culpa já existe, mas não existe culpa. Sabe por quê? Porque as pessoas não sabem, a gente erra sem saber. É ou não é, queridos? Muitas vezes nós como pai e mãe estamos tentando acertar, e é o caminho que conhece, porque foi o caminho que o pai e a mãe mostrou, não tem outro. Quem vai mostrar muitas vezes é você, é o filho, através de Jesus Cristo em amor. É a primeira coisa que eu fiz quando me converti, foi procurar minha mãe e falar: mãe, me perdoa por tudo que eu fiz. Mas ela disse: mas fui eu é que não sabia. Eu falei: mãe, esquece, você não sabia, como você também nunca foi ensinado. Eu não quero saber se você não sabia, eu quero saber que eu errei contra ti. Porque Jesus, quando a gente se converte, nos transforma, independente do que fizeram. Não pude falar com meu pai quando eu me converti, porque meu pai já tinha morrido. Pedi perdão a ele, porque eu mentia para ele, porque eu tinha aquela vida. Ele via, sofria, me amava profundamente também. Meu pai falecido, me converti. Um ano depois eu estou orando, estou em casa orando, e eu durmo nesse momento, depois da oração, acordo de manhã com meu coração ardendo, de saudade do meu pai, de vontade de dizer para ele que eu era nova criatura, que eu não era mais aquela menina levada, problemática, rebelde que ele tinha, que eu já tinha virado uma crente em Jesus Cristo, e que eu não era religiosa, que eu era convertida. Eu queria falar para ele, e o Espírito Santo veio na minha cabeça, como você está ouvindo agora, e falou: fala comigo, como você fosse falar com teu pai. Ele não mandou falar com meu pai, sabe por quê? Porque meu pai já havia aceitado Jesus com a minha mãe, com a sogra da minha irmã, e já estava no céu, está lá com Jesus. Quem é crente, meu filho, não ouve não, nesses papos de ouvir não, morreu, acabou. E aí ele falou: fala comigo, como se você fosse falar para o teu pai. Aí eu comecei a falar: pai, me perdoa,
Me perdoa por tudo que eu fiz, me perdoa das mentiras que eu falei, me perdoa de muitas vezes te pedir para me levar no lugar que eu dizia que era para a faculdade, para a casa da amiga, mas eu não ia não, eu ia para o motel, eu ia para a bagunça, eu ia para a noite, eu ia fazer bobagem. Me perdoa, Pai, me perdoa. Conforme eu ia falando, meu irmão, Deus foi trazendo paz ao meu coração e dizia: você já está perdoada, porque quem é teu pai sou eu. Dali em diante, com 1 ano e meio de convertida até hoje, vou fazer 24 anos, meu irmão, eu nunca mais tive acusação nem peso. Eu posso falar do meu pai sem peso, sem acusação e sem dor. Sabe por quê? Porque eu sei que um dia eu vou encontrar com ele no céu. Essa mensagem que eu quero deixar para você nessa noite. Existem 3 grupos de pessoas. Muitas vezes nós fazemos parte de um desses. Mas Deus está falando para você: creia no Senhor Jesus, que você e a tua casa serão salvos. Não é porque Deus está falando que a tua família, é porque você vai orar por eles, porque vocês vão apresentar a Jesus a tua família. Você vai acreditar que Deus, Ele é maravilhoso, que Deus, Ele está conosco. Deus, Ele é um Deus do impossível. E eu quero dizer algo para você, querido. Para Ele não há pecadinhos nem pecadão. Existem pessoas que precisam ser curadas da alma, e hoje Deus falou a cura para a tua dor, a resposta para a tua oração, a transformação para a tua história. Deus é Deus de mudar a história, e Deus é Deus de te honrar nessa terra, meu irmão. Deus quer te honrar, porque da onde saiu as coisas mais loucas do mundo, Deus levantou para confundir os sábios. Então é eu e você que Deus vai levantar. Onde nem nós um dia demos nada por nós, nunca daríamos nada por nós, e Deus tem me levado há mais de 20 anos para lá e para cá, dentro do Brasil e fora do Brasil, para dizer o seguinte: o Senhor existe, Deus é real, Deus é Deus de transformação. Só que Deus não é uma varinha de condão que você faz assim, plim. Ele pode fazer um milagre de um dia para o outro, sim, mas Ele não é. Quem faz assim é o inimigo das nossas almas. Deus não. Ele trabalha uma conversão, e Ele depois faz o quê? Começa o processo de regeneração. Então se junte ao Senhor Jesus, porque é na tribulação que você cresce, é na tribulação que você gera experiência, é na tribulação que gera esperança, é na tribulação que você testemunha de Jesus Cristo depois que passou. Louvado seja Deus por isso, amém, queridos? Queria deixar esse recado, essa reflexão para você hoje. Você imagina um assunto que eu levo 2, 3 horas só para falar da construção, do processo de saída. Eu não consegui falar do processo de saída, mas eu dei um panorama para você. Não deu para falar todas as raízes, tudo aquilo que gera, sabe? Mas eu com certeza eu sei que 1h10 ou 15 ou 20 até, eu acho, que me deram aqui, já me perdi no horário, foi suficiente para você hoje receber o maná que você veio aqui receber. Guarda isso no teu coração. Não deixa ninguém roubar aquilo que você ouviu. Não deixa nenhum passarinho levar aquilo que Deus falou para você. Receba, porque Deus vai te abençoar. Hoje é dia de bênção na tua vida. Falar de sexualidade é falar de afetividade. Falar de sexualidade é falar de restauração. Falar de sexualidade é falar de relacionamento. Sexo é uma parte apenas da sexualidade. Então você vê, veio para uma conferência para ouvir de homossexualidade e sexualidade. Mas eu tenho certeza que você foi abençoado nessa noite, no poder que é no nome de Jesus. Amém, queridos? Eu posso orar com você? Vamos orar? Você pode, aqui você fica de pé também, não fica? Então vamos ficar em pé, irmão. Em nome de Jesus. Eu não quero ofender a igreja, né? Uma vez, o pastor estava até contando que um tempo atrás, né? Posso falar, né? Que as pessoas não batiam palma, posso falar? Então, não batia palma. Mas já aconteceu comigo de ir numa igreja. Eu sou meio sanguínea, você percebeu, né? Mas hoje eu falei até calma. Eu sou sanguínea, então fui numa igreja bem tradicional batista, que não batia palma, não dava amém, nem nada disso, mas não me disseram. Você imagina o que eu não fiz lá. O povo só via assim, a mão assim, ó. Eu falei, o povo está meio trincado, né? Aí o povo assim, porque não tem como você não glorificar a Deus quando você sente a presença do Espírito Santo, é verdade, amados?
mesmo que você não dê um grito, mas você sente no coração algo. E muitas vezes nós queremos expressar isso de alguma forma. Mas foi muito engraçado, ficou muito trincado, todo mundo assim sorrindo, né? Mas não consegui, podia abrir a boca. Aí eu saí. E várias pessoas vieram falar comigo e gostaram. Mas eu falei, nossa, mas vocês não demonstraram, ficaram tudo de mão fechada, ou ninguém sorria direito? É, porque aqui a gente não bate palma. Eu falei, entendi. Então, glória a Deus por isso. Vamos orar. Coloca a mão no teu coração, no poder do nome de Jesus. Se você faz parte do primeiro grupo das pessoas que estão satisfeitas com a sua sexualidade, então viva. Porque eu vou orar para você ter um encontro um dia com Jesus. Porque o papel da igreja é orar para que as pessoas conheçam a Cristo. Se você faz parte do segundo grupo, daqueles que estão em crise, aqueles que não querem viver homossexualidade, eu também vou orar por você aqui. E se você faz parte do terceiro, que tem uma família, que tem um filho, tem alguém que ama na homossexualidade, eu quero dizer para você, permanece, você não tem culpa, deixa Deus trabalhar na tua vida também, não só dele, mas na tua, e eu vou orar por você. Pai, no nome de Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, nessa hora, bendito seja o teu nome, Paizinho. Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Pai do céu, Tu és o nosso Pai da terra, Tu és o nosso Pai amado. Senhor, não temos, Deus, palavras para expressar o amor, Deus, que temos por Ti, expressar aquilo que o Senhor é. E eu quero te pedir, Deus, nessa hora, no poder do Teu nome, Jesus, que abençoe o primeiro grupo, essas pessoas que estão aqui e que estão satisfeitas, que não querem mudar. Pai, às vezes a gente conhece alguém que não quer mudar. Eu quero orar e falar, Deus, que no nome, teu nome, Jesus, eles venham te conhecer como Senhor e Salvador. Senhor, eu não quero pedir mudança de comportamento, eu quero pedir mudança, transformação espiritual. Eu quero que eles venham se converter. Eu peço a Ti agora, converta esse povo, porque eles precisam conhecer o maior amor da terra, que é o Senhor, meu Deus. Pai, eu quero pedir por aqueles que estão em conflito, que estão com a alma estraçalhada, que estão querendo muito sair, mas não consegue. Deus, no nome de Jesus, ajuda agora, toca agora, Senhor, penetra lá no profundo do coração, arranca esse peso, arranca esse mal-estar, ajuda ele, Pai, ajuda, Pai, como o Senhor fez comigo, faça muito mais na vida dessa pessoa. Pai, eu quero te pedir por aqueles que têm um ente querido, têm um filho, um parente, que Deus, como tem sofrido, meu Pai, peço por essa pessoa que tem derramado lágrimas, por pessoas que amam. Deus, no nome de Jesus, consola, fortalece essa pessoa, no poder do nome de Jesus. Tira, Senhor, esse peso, desamarra, Senhor, todo mal, Senhor, na vida dela, Pai, ou dele. Levanta essa pessoa, que ela seja uma pessoa que creia, aumenta a fé dela, para que ela creia que um dia, Senhor, o Senhor vai completar a obra no filho, na filha e nessa pessoa que ama, no poder do nome de Jesus. Pai, Tu és um Deus que completa a obra. A Tua palavra diz em Filipenses que o Senhor começou uma boa obra nos Teus filhos e Tu és fiel para terminá-la até a volta de Cristo Jesus. Termina assim, Deus, traga esperança, paciência à Tua igreja, mas também, Deus, gera poder, gera amor, Senhor, gera gratidão no coração para esperar, porque Tu és um Deus que vai completar a obra. Obrigada, Senhor, completa, traga paz agora, todo peso saia, preocupação, todo preconceito, tudo aquilo que não é Teu, possa agora já ir sendo desfeito, no nome poderoso de Jesus, e que a sua igreja receba o Teu amor, receba a Tua paz, receba a Tua alegria, no poder do nome de Jesus. Aqueles que sofreram traumas, aqueles que foram abusados, Senhor, abre as portas da esperança, do caminho da restauração. Ajuda, Pai, ajuda no poder do nome de Jesus, porque Tu estás com ela, Senhor, Tu estás com ele, o Teu amor é infinito. O Senhor estava chorando junto, o Senhor está, obrigada, Senhor, porque o Senhor está neste lugar, a Tua presença é real. Abençoa a Tua igreja, Pai, obrigada, porque eu creio que o Senhor ouve a oração do justo. Louvado seja o Teu nome por isso, no nome de Jesus. Amém, querido. Deus te abençoe. Dá uma salva de palmas a Jesus Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Senta um pouquinho que daqui a pouco você vai poder, nós vamos terminar já já. Mas eu não posso deixar de convidar você para o programa Celebrando a Vida. O programa Celebrando a Vida, como eu já disse no início, as pessoas começaram a entender errado e achando que o Celebrando a Vida cuidava de pessoas só com a dependência química, que foi uma distorção que nós tentamos recuperar e perdemos muito tempo nisso. Na verdade, o Celebrando a Vida nunca teve mais do que 3%, no meu entendimento, na parte masculina, com relação a esse tipo de dependência química, o álcool ou as drogas. A maioria das pessoas que frequentam Celebrando a Vida tem outro tipo de dependência e consequências na vida delas. Então eu queria convidar você, se você tem dificuldade de algo que Deus precisa transformar, não necessariamente a homossexualidade, mas mágoas profundas, pornografia e tantas outras coisas, nós temos que convidar você a fazer parte do Celebrando a Vida a partir de abril, porque no mês de março nós vamos continuar na segunda-feira fazendo a mesma coisa, ou seja, na próxima segunda-feira um internacional pregador da palavra, pastor Macy, que vai falar sobre família disfuncionais, ou seja, família que não funciona. E ele não vai poder também, como a pastora Carla e o nosso pastor Geraldo, não puderam dispor de todo o tempo para falar para o assunto. Isso demanda, pastor, a necessidade de fazer um seminário onde possa ter horas que a gente possa falar aqui, né? Eu acho que você vai ser abençoado disso. Se você estava orando para isso, Deus já viu a sua oração, que a ideia foi lançada oficialmente. Tá bem? Amém? Então, isso é para a gente acontecer. Então, na primeira segunda-feira de abril, a reunião será exatamente como essa. Nós vamos continuar no embalo. E será dada a primeira palestra sobre Celebrando a Vida. E ela fala exatamente disso. É um pouco do que o pastor Geraldo falou. Quando ele falou de um outro nome. Ele falou, sair do armário. Quem lembra dessa palavra que estava aqui? Sair do armário, no caso aqui, dizer assim, eu preciso de ajuda. Eu não consigo resolver a minha vida sozinho. O Celebrando a Vida, a equipe que está no Celebrando a Vida, está disposta a ajudar você a encontrar esse caminho chamado Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor, daqui a pouco a gente encerra. Feche os seus olhos. Depois de uma palavra dessa, só tem uma coisa para dizer para vocês. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. E esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível. Fica de pé, gente. Vamos cantar esse louvor. Abre o coração. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir a dor de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer
descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que manda na cruz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Quantos milagres estão aqui de pé? Levanta a mão. Oh, glória a Deus. Quando você diz que é um milagre, o inferno treme, porque ele sabe que aquele que começou a boa obra em nós vai transformar muito mais vidas ainda. Aquele que crê em mim, disse ele, rios de água vivas fluirão do seu interior. Que Deus abençoe você. Convide pessoas para a próxima segunda-feira. Famílias disfuncionais. Fecha teus olhos. Muito obrigado, pastora Carla. Deus a abençoe sobremaneira por conta disso. Pastor Mendes quer falar? Meus irmãos, deixa eu te dar aqui um conselho. A gente que trabalha com aconselhamento o tempo todo no gabinete, quando você ouve uma palavra igual essa, certamente você sai daqui mexido. Sai ou não sai? Só Deus sabe do seu processo. Vou te dar um conselho aqui. Ore a Deus. Peça a Deus que Deus coloque alguém na sua vida com quem você possa compartilhar. Por que eu estou pedindo para você orar? Porque Mateus 15, verso 14 diz assim: vocês são cegos e guias de cego. Se um cego guia outro cego, ambos cairão no buraco. Você não pode buscar ajuda com gente cega. Você já imaginou dois cegos atravessando a Avenida Brasil? Então, se você saiu daqui tocado e mexido por alguma situação de que a Carla falou, vou te dar um conselho. Procure alguém nessa semana, alguém que tenha vida espiritual com Deus, e compartilhe isso com essa pessoa. Ore junto com ela, ok? Porque tem situações na vida que não dá para você caminhar sozinho. Você precisa caminhar junto com alguém. É um conselho que eu estou te dando, tá? Que geralmente mexe, e a gente não sabe o que fazer com tanto sentimento. Parece uma avalanche de sentimentos. Então começa a caminhar junto com alguém, e você vai ver que Deus vai te abençoar. Já percebeu na Bíblia? Amando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros. Olha como é que uns aos outros é algo abençoador na Bíblia. Então não é para você caminhar sozinho, tá bom? Caminha junto com alguém. Sugestão que eu deixo para você. Vamos orar? Estenda assim a sua mão. Senhor, obrigado pela tua fidelidade. Exaltado seja o teu nome neste lugar. Graças te damos por cada conferência, por cada palestra, por cada mensagem. Eu sei que a tua palavra não volta vazia, mas ela produz o resultado para o qual foi enviado. Pai, eu quero te pedir nesta hora que ao sair do templo, nós não saiamos da tua presença, porque aonde quer que nós estejamos, a presença do Senhor vai conosco. Abençoa cada coração. Se porventura alguém aqui está mexido nos seus sentimentos e nas suas emoções, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer equilíbrio emocional. Levanta alguém para caminhar juntamente com ele ou juntamente com ela, para que o teu povo possa dizer com toda a alegria do coração que só o Senhor é Deus. Que na próxima semana todos nós possamos estar aqui, e que cada segunda-feira seja um dia de crescimento, um dia de libertação, um dia de edificação na tua presença. Oramos com gratidão no nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora e redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre você, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Que todos digam amém. Deus te abençoe até a segunda que vem, se Deus permitir. Aquilo que parecia impossível,